Existe uma passagem na Bíblia que poucos compreendem, mas que carrega um poder transformador, capaz de libertar o fluxo de prosperidade em sua vida. E não estamos falando de fé cega ou de pedidos desesperados. Estamos falando de um princípio espiritual milenar, ensinado por Jesus, mas interpretado por Neville Goddard com uma clareza que poucos ousaram trazer à tona. O versículo é simples, mas profundamente mal compreendido. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. A maioria das pessoas lê isso e pensa que deve continuar pedindo, implorando, esperando que Deus lhes conceda um milagre qualquer dia. Mas esse não é o ensinamento real. Neville nos alerta. A Bíblia é uma alegoria psicológica. Deus não está fora de você. Ele é sua própria consciência. E quando Jesus disse, crede que já recebestes, ele estava apontando para a lei da assunção, o verdadeiro segredo por trás da manifestação. Esse versículo, interpretado da forma como Neville nos ensina, revela um mapa completo de como você pode transformar a sua realidade, inclusive a sua vida financeira. Não se trata de rezar por dinheiro. Trata-se de assumir, emocional e espiritualmente, o estado daquele que já é próspero, que já é rico, que já vive em abundância. A oração, nesse contexto, é uma reprogramação interna, não uma súplica. Neville dizia que tudo o que experimentamos no mundo exterior é o reflexo do nosso estado interior. Ou seja, se a sua vida está cheia de dívidas, falta, escassez ou medo, isso não é um castigo de Deus. Isso é a manifestação do estado que você vem assumindo como verdadeiro, mesmo sem perceber. A maioria das pessoas se coloca na posição de quem precisa, de quem não tem, e por isso vive repetindo esse ciclo. Elas se tornam prisioneiras do que Neville chama de estado do pedinte. Mas quando você compreende o que esse versículo realmente significa, você para de pedir e começa a declarar. Você para de mendigar e começa a assumir. Você para de se ajoelhar e começa a viver como filho legítimo de Deus, aquele que herda, manifesta e comanda a realidade. Essa é a chave para entender o plano de Deus para a sua riqueza. Ele não quer que você viva em falta. Ele quer que você se lembre de que a abundância é sua herança natural. O que você precisa fazer é tomar posse, espiritualmente, dessa verdade. E o primeiro passo é, pare de pedir como quem duvida. Comece a se mover como quem já possui. Quando Neville Goddard dizia que a imaginação é Deus, ele não estava falando em metáforas religiosas. Ele estava revelando um código oculto que transforma a oração em manifestação e a fé em criação consciente. Você não foi feito para apenas sonhar com riqueza. Você foi feito para criá-la, mas essa criação não começa no mundo físico, ela começa no invisível, no reino da imaginação consciente. O que Neville nos ensina, com base nesse versículo, é o seguinte: Deus responde não ao que você diz, mas ao que você sente ser verdade. A oração que funciona não é aquela feita com palavras bonitas, mas sim aquela que altera seu estado de consciência. Se você ora por dinheiro, mas no fundo sente escassez, medo e dúvida, o que será manifestado é justamente mais escassez. Você não recebe aquilo pelo qual ora com a boca, mas sim aquilo que sustenta no coração. Agora imagine isso. Antes de dormir, quando sua mente está entre o sono e a vigília, o chamado estado hipnagógico, você entra em contato direto com o subconsciente, que é o campo fértil onde todas as sementes são plantadas. E é justamente ali, nesse momento de transição, que você deve praticar a verdadeira oração. Mas não aquela que suplica, e sim a que assume, a que encarna, a que vive a cena final daquilo que deseja manifestar. Neville chamava isso de a arte de reviver o fim,
Ou seja, você não se concentra no desejo, mas na realização do desejo. Você não se vê tentando ganhar mais dinheiro, e sim já vivendo com esse dinheiro. Você não se visualiza pagando contas, e sim sendo livre, abundante, generoso, próspero. Isso é o que ele chamava de vivenciar o estado desejado. E por que isso é tão poderoso? Porque seu subconsciente não discerne entre o que é real e o que é imaginado com fé emocional. Ele aceita o que você sente profundamente como sendo verdade. Portanto, se toda noite, antes de dormir, você entra nesse estado e revive mentalmente a experiência de já ser próspero, já ser livre financeiramente, já ter a vida que deseja, então esse estado se torna sua realidade. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Você precisa fazer isso como se fosse real, com emoção, com gratidão, com fé inabalável. Não adianta apenas visualizar por obrigação, como quem faz uma tarefa de escola. Você precisa realmente sentir. Sentir como se já fosse, como se já estivesse acontecendo. Esse sentimento é a linguagem do subconsciente e é também a linguagem de Deus. A Bíblia não está mentindo quando diz que tudo aquilo que você crer, receberá. Mas o problema é que a maioria das pessoas ora por algo que quer, mas sente que não tem. E aí está o erro fatal. Porque na lei espiritual, você não atrai o que quer, você atrai o que é. É por isso que Neville insiste tanto. Você deve se identificar com o estado desejado. Isso significa pensar, falar, agir e até dormir como alguém que já vive na realidade que deseja manifestar. Não se trata de fingir, mas de assumir o papel, como um ator que incorpora um personagem até o ponto em que ele se torna real para si mesmo. E veja, você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, mas quando o assunto é dinheiro, prosperidade, independência financeira, o processo exige ainda mais consciência, porque fomos doutrinados, desde pequenos, a ver o dinheiro como algo escasso, sujo ou difícil. E essa programação emocional precisa ser rompida, noite após noite, com persistência, fé e imaginação criativa. Então, se hoje você está passando por dificuldades financeiras, entenda, isso não é o fim. É apenas um reflexo de um estado anterior de consciência, e estados podem ser mudados. Você não está preso à sua situação atual. Você está apenas preso à identidade que assumiu até agora. Mas a boa notícia é, você pode assumir uma nova identidade. A qualquer momento, você pode decidir que a partir desta noite irá dormir como alguém próspero, calmo, confiante, abençoado. E ao repetir isso com sinceridade e persistência, o mundo exterior começará inevitavelmente a se curvar ao seu novo estado interior. O que você sente antes de dormir é o que está programando no seu mundo. E esse é o momento mais poderoso do dia para transformar tudo. A oração correta baseada nesse versículo não é Senhor, me dá dinheiro. É Pai, obrigado porque já sou suprido, já tenho, já recebi. Se você realmente compreender isso, vai parar de mendigar para o universo e começar a comandar sua realidade com autoridade espiritual. E isso, meu amigo, é fé consciente. É manifestação deliberada. É viver de acordo com o plano divino para sua abundância. Agora que você entendeu o princípio espiritual por trás do versículo de Marcos 11, 24, e a importância de assumir a identidade de quem já tem, chegou o momento de aplicar esse conhecimento de forma prática. E nada mais poderoso do que o ritual noturno, que Neville Goddard chamava de a última impressão do dia. Neville dizia, a última coisa que você sente antes de dormir é o que moldará a sua realidade. Por quê? Porque o estado de sono não é apenas descanso físico, é um portal para a criação. Quando você adormece, a mente consciente, aquela que julga, duvida e critica, se silencia.
E é então que o subconsciente, o verdadeiro criador da sua experiência, fica totalmente vulnerável a tudo o que você colocar dentro dele. E aqui está o segredo. O subconsciente não rejeita nada, ele apenas aceita, ele não argumenta com você, ele apenas obedece, e ele obedece fielmente àquilo que você sente ser verdade. Por isso, se você vai dormir preocupado com dívidas, se sentindo pequeno, frustrado, impotente, está plantando exatamente isso no solo da sua mente. E o que for plantado ali será colhido no mundo. Por isso, você precisa transformar seu momento de sono em um ritual sagrado, um ritual de criação, um reencontro com o Deus que habita em você, com a sua imaginação divina. E como isso se faz na prática? Antes de dormir, pare tudo. Desligue as distrações. Entre no silêncio. Não leve preocupações para a cama. Não leve a energia da escassez para o seu travesseiro. Esse é o seu momento de se reconectar com o Criador, com sua essência. Feche os olhos e imagine uma cena que represente sua liberdade financeira. Mas não qualquer cena. Uma que seja simples, curta, porém emocionalmente poderosa. Pode ser você abrindo o aplicativo do banco e vendo o saldo desejado. Pode ser você doando uma quantia generosa, porque agora tem de sobra. Pode ser um jantar comemorando sua nova renda. O que importa não é o realismo da cena, mas a emoção que ela provoca. Reviva essa cena repetidamente, com o máximo de emoção até adormecer. Esse é o ponto mais importante. Você não está apenas imaginando, está vivendo mentalmente o que deseja. Está entrando no estado do desejo realizado. E é nesse estado que você deve adormecer, porque o sono sela essa experiência como verdadeira dentro de você. E atenção, não espere ver mudanças no dia seguinte como quem testa uma técnica qualquer. Essa não é uma fórmula mágica de uma noite. É um processo espiritual de transformação profunda. Neville dizia: permaneça fiel ao estado assumido e ele se tornará real. É questão de tempo e persistência. E talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não conseguir visualizar com clareza? Tudo bem, a clareza visual é secundária. O que importa é o sentimento. Mesmo que a imagem mental seja nebulosa, se o sentimento for verdadeiro, de alegria, de gratidão, de abundância, o subconsciente entenderá. Porque ele não trabalha com imagens externas, mas com vibração interna. É a vibração que cria, não a nitidez da imagem. Além disso, aqui está um detalhe que ninguém te conta. O que você faz durante o dia influencia a potência do seu ritual noturno. Durante o dia, você precisa proteger sua mente. Fale, pense e haja como alguém que já é próspero, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Você precisa treinar sua fé para ver o invisível, para acreditar antes de receber. Neville foi categórico ao dizer: você nunca manifestará o que deseja, apenas manifestará o que é. E o que você é determinado pelo que você assume ser verdade, quando ninguém está olhando, principalmente naqueles minutos silenciosos antes de dormir. Então, a partir de hoje, transforme suas noites. Não durma mais como uma vítima da escassez. Durma como um criador da abundância. Não deite como alguém que teme o amanhã, mas como alguém que já recebeu, já colheu, já venceu. E lembre-se disso, Deus opera dentro de você como sua própria imaginação. Não há separação entre você e o Criador. O que você sente, imagina e assume com fé é o que ele manifesta em sua vida. Essa é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro milagre. E tudo começa no seu travesseiro. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo afirmações, visualizações, técnicas noturnas, o dinheiro continua não fluindo como deveria? Por que você sente que está fazendo tudo certo, mas o universo parece não responder? A resposta está em um nível mais profundo da mente, o nível das resistências invisíveis. Neville Goddard era muito claro ao afirmar:
Você nunca atrai aquilo que deseja, você atrai o que acredita ser verdade sobre si mesmo. E é aí que mora o grande desafio. Muitos de nós ainda carregamos, mesmo inconscientemente, crenças limitantes profundamente enraizadas sobre dinheiro, merecimento e espiritualidade. Você pode repetir 1000 vezes por dia: eu sou rico, eu sou próspero. Mas se no fundo algo dentro de você diz: você não merece, isso não é para você, dinheiro é difícil, você não é capaz. Então, é essa voz oculta que está moldando a sua realidade. Essas vozes silenciosas vêm da infância, de traumas, de vivências familiares, de frases ditas por figuras de autoridade, pela religião mal interpretada, pela cultura da escassez. E se você não as enfrentar, elas sabotam todas as suas tentativas de manifestação. Mas aqui está a boa notícia. Essas resistências não são imutáveis. Elas são programações mentais. E tudo o que é programado pode ser reprogramado. E como fazemos isso? Usando exatamente o momento mais poderoso do seu dia, os minutos antes de dormir. Antes de se deitar, você vai fazer uma limpeza interna, vai silenciar a mente e observar quais vozes surgem. Não lute contra elas, apenas ouça. Quais são as frases automáticas que sua mente repete? Vai dar errado. Não sou bom o bastante. Isso é ilusão. Observe sem se julgar. Apenas reconheça. Depois, respire fundo. E com a consciência tranquila, você vai começar a substituir essas frases por afirmações de identidade profunda. Não diga, eu quero ser rico. Diga, eu sou a fonte da riqueza. Eu sou a prosperidade em forma humana. Diga, eu sou um com Deus e Deus é ilimitado. Diga, o dinheiro é meu servo e ele vem a mim sem esforço. E não basta repetir mecanicamente. Você precisa sentir que essas afirmações são a verdade mais elevada sobre você, porque elas são. Aqui entra o ensinamento de Napoleon Hill, que em Pense e Enriqueça escreveu: nenhuma riqueza pode ser atraída enquanto a mente estiver em desordem, dúvida ou medo. É preciso substituir os pensamentos de escassez por pensamentos de poder. E não se trata apenas de repetir frases positivas. É necessário entrar em um novo estado mental e emocional. E o melhor momento para fazer isso, quando você está relaxado entre o estado de vigília e o sono. Esse é o portal. É quando as portas do subconsciente estão abertas. É quando você planta os códigos que vão florescer em forma de realidade. Por isso, ao deitar-se, não leve preocupações para a cama. Leve convicções, leve afirmações de poder, leve uma imagem mental da sua nova identidade. E imagine o seguinte: você está deitado, os olhos já pesam, e em vez de pensamentos de escassez, surge uma certeza suave. Eu sou a fonte da abundância. Você sente isso em seu peito, vê a cena da sua vida ideal como se fosse um filme. Você ouve pessoas te parabenizando, sente a segurança de quem tem de sobra. E então, adormece nesse sentimento. Agora imagine repetir isso por 7 noites seguidas, depois 21, depois 40. O que acha que vai acontecer? O seu subconsciente vai aceitar essa nova identidade como verdade, e a realidade vai responder à altura. Isso é fé. Isso é espiritualidade aplicada. Isso é metafísica da riqueza. Não há milagre fora do seu estado de ser. Tudo começa dentro. E você pode mudar isso agora, esta noite, enquanto o mundo dorme e Deus sussurra ao seu coração. Seja conforme a tua fé. Muitas pessoas acreditam que manifestar riqueza é apenas mentalizar, repetir afirmações, visualizar, esperar. Outras acreditam que tudo depende do esforço, trabalho duro, suor e sacrifício. Ambas estão parcialmente certas e, ao mesmo tempo, profundamente equivocadas. Neville Goddard ensinava que tudo começa na imaginação, mas não termina nela. A imaginação é a semente.
A ação é o solo onde essa semente se desenvolve. Sem imaginação, a ação é cega. Sem ação, a imaginação é estéril. O segredo é alinhar os dois mundos, o invisível da consciência e o visível da matéria. E como fazemos isso na prática? Tudo começa à noite, como vimos. É ali, no estado de sono, que você planta a imagem do que deseja ser. Você dorme assumindo a consciência de quem já é próspero, abençoado, realizado. Você sente, vive aquilo dentro de si. Mas ao acordar, aí começa uma nova etapa. Você deve viver como quem já tem o que pediu. É aqui que muitos erram. Acordam e imediatamente voltam para a escassez, para os problemas, para o medo. E assim anulam o trabalho feito durante a noite. Napoleon Hill dizia: desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista, mas desejo sozinho não traz resultados. É a ação persistente que transforma desejo em realidade. Portanto, se você está plantando imagens à noite, deve regá-las durante o dia. Como? Agindo com a postura daquele que já recebeu. Por exemplo, se você se visualiza como um empreendedor de sucesso, um profissional livre financeiramente, ao acordar, você precisa caminhar, se vestir, falar e agir como alguém que carrega essa identidade. Mesmo que sua conta bancária diga o contrário. Mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, a sua nova identidade precisa se manifestar primeiro em você e depois no mundo. Você começa a dizer não para oportunidades que não estão alinhadas com o seu novo eu. Você deixa de se desesperar com o dinheiro porque sua mente sabe que já é próspero. Você para de correr atrás e começa a atrair, porque quem assume ser já é, e quem é não precisa mendigar. Mas atenção, isso não significa esperar passivamente, significa agir com inspiração, não com desespero. Significa seguir impulsos vindos da intuição, abrir-se para novas ideias, testar caminhos novos, sem apego, sem medo. Um exemplo prático. Suponha que durante a noite você visualizou uma vida de liberdade financeira, trabalhando com algo que ama. No dia seguinte, sente um impulso de começar um pequeno projeto, enviar uma mensagem, estudar algo novo. Isso é ação inspirada. Você segue esse impulso, mesmo que ele pareça pequeno, porque sabe que a realidade se dobra para quem está em alinhamento com sua imagem interna. É isso que Neville Goddard chamava de ponte dos incidentes. O universo vai organizar uma sequência de eventos aparentemente aleatórios, mas que, vistos em retrospectiva, formam um caminho perfeito entre quem você era e quem você decidiu ser. Mas atenção, essa ponte nem sempre parece mágica. Às vezes ela envolve desconforto, mudanças, perdas. Mas se você permanecer fiel à sua visão, fiel à sensação noturna de já ser rico, livre e próspero, tudo o que surgir será um trampolim, não um obstáculo. A maioria desiste no meio da ponte. Acorda num dia difícil e volta à velha identidade. Não está funcionando. Isso é bobagem. E assim, apagam o fogo criador que começou a noite anterior. Por isso, aqui vai um princípio que você precisa guardar com toda a força da sua alma. A única prova que você precisa de que sua manifestação está chegando é a permanência da sua convicção. Se você consegue manter firme a imagem interna, o mundo externo será forçado a se alinhar. Você pode não saber quando nem como, mas saberá que, e esse saber que é fé. E a fé move montanhas. Inclusive as montanhas de dívidas, de escassez, de dúvida. Quando você dorme com fé e age com convicção, você se torna imparável, porque agora você está operando em 3 dimensões. Primeira, imaginação noturna. Segunda, identidade diurna. Terceira, ação inspirada. E é nesse tripé que toda a fortuna verdadeira se sustenta. Depois de tudo que falamos, talvez a grande pergunta seja:
Como manter essa prática viva todos os dias, sem deixar que a rotina ou as circunstâncias roubem a minha fé? A resposta é simples, mas profunda. Você precisa transformar a manifestação em um estilo de vida. Para Neville Goddard, manifestar não era algo que você fazia uma vez e esperava acontecer. Era um modo de viver, uma postura diante do universo, uma consciência contínua, uma entrega diária à sua identidade divina. Isso só é possível quando você faz da repetição uma aliada, não uma prisão. Todas as noites você fecha os olhos, esvazia os ruídos do dia e retorna para o centro, a sua imaginação. Ali, naquele espaço silencioso e sagrado, você planta de novo a imagem de quem você já é no plano invisível. Você volta à sua casa interior. Você lembra que já é próspero, amado, guiado. Você sente isso como verdade absoluta, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredite, mesmo que nada ainda tenha mudado no lado de fora. E aí, você dorme. E ao dormir nesse estado, algo extraordinário acontece. Você transfere a imagem ao subconsciente. E o subconsciente nunca falha. Ele sempre dará forma ao que você aceitou como verdadeiro. Mas aqui está o ponto-chave. Você precisa continuar acreditando mesmo quando não vê nada. Você precisa caminhar como quem já recebeu, falar como quem já é, agradecer como quem já colheu. Essa é a diferença entre um praticante comum e um verdadeiro co-criador consciente. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Neville chamava de persistência da suposição. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Note que a ordem é clara. Crer vem antes de ver. Você não crê porque viu. Você vê porque creu. E por isso, agora que você já sabe o versículo, já sabe o ritual noturno, já entendeu o poder da ação inspirada, resta apenas uma coisa: decidir que essa será a sua nova forma de viver. Não por uma semana, não até ver se dá certo, mas como um estilo permanente de fé criativa. Porque quando você realmente decide viver a partir do estado do eu sou, todas as outras coisas são acrescentadas e então o dinheiro começa a fluir. As oportunidades aparecem. As pessoas certas chegam. Não porque você está correndo atrás delas, mas porque você se tornou um imã. E um imã não precisa fazer esforço. Ele apenas é. Agora, antes de encerrar, aqui vai o seu exercício de integração. Comente aqui embaixo. Eu durmo rico, acordo guiado e ajo como quem já venceu. Escreva isso. Declare nos comentários. Essa é a sua primeira ação inspirada. É o seu selo espiritual. É o começo de um ciclo novo. E se esse vídeo falou com a sua alma, se você sentiu essa verdade vibrando dentro de você, se você quer continuar aprendendo como manifestar riqueza com sabedoria, espiritualidade e consciência, se inscreva agora no canal Metafísica da Riqueza. Aqui você está entre criadores conscientes. Aqui você aprende a manifestar sem esforço, a co-criar com Deus e a despertar o poder infinito que já habita em você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, durma com fé, acorde com presença e haja como quem já é, porque você é.